Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal do YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se e tem um sino das notificações. Clica no botão, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo e o existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem quais ativos que eu vou abordar. Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois disso PTR4, Vale 3, PTBL3, Alpa 4, IP3, Itub 4, MGLU3, BID11, CSNA3 e BRKM5. Esses serão os ativos que eu abordarei nesta análise de hoje e já te convido para deixar aquele like, deixa o joinha, eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita para deixar um like, um joinha aqui nessa análise. Agradeço de imediato. Começando pelo gráfico diário, nós temos o Ibovespa hoje que trouxe uma queda, tivemos o Ibovespa hoje representando uma queda aí quase de 1%, fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos. Então trazendo ainda um sinal que pode vir mais para baixo. E aí lembrando da questão da correção, que eu já tinha comentado em outras análises, de poder ter algo, até falei hoje nos stories aqui no meu perfil no Instagram, @dvinvest. Já tinha comentado sobre isso ontem, ou seja, o Ibov ali na faixa 127, 125 mil pontos. 125 mil é isso aqui, ó. É a região de topo anterior que foi rompida. Então essa região é uma antiga resistência que pode funcionar como suporte. Um ponto de parar de cair. Então dessa faixa aqui que eu falo 127 a 125 mil é a faixa mais relevante de suporte que pode trazer um sinal para cima, aumentando a chance de ter algo mais para cima. A minha expectativa de curto para médio prazo, que é olhando um pouco mais para a questão do gráfico semanal, é de se ter um rompimento ainda aqui para cima. Só que depois desse processo de correção que está acontecendo, como eu já tinha falado antes, para mim não estava maduro o suficiente para poder já sair rasgando para cima. E até eu comentava, né? Seria mais interessante o mercado vir aqui para baixo. Pode ser que nos próximos pregões comece a gerar sinal de alta, que aí sim seria mais interessante acontecer um sinal de alta aí nos próximos pregões. Por exemplo, sexta-feira vem aqui e gera um candle aqui mais forte para cima. E segunda-feira supera a máxima desse candle. Isso representaria algo mais significativo para ter uma nova máxima histórica no Ibovespa. Mas lembrando que a gente pode ainda vir mais para baixo, que aí seria o quê? O gráfico semanal gerando sinal de topo, ter algo mais aqui para baixo, podendo atingir esse patamar para depois gerar um fundo ascendente que é chamado curto a médio prazo aqui de 3 a 10 semanas, ter um próximo movimento de expansão a favor da tendência de alta de médio prazo. Seguindo aqui para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha. No G60 nós temos ali o mini índice que de novo bateu aqui nessa região, não conseguiu se manter acima, gerou sinal de baixa na resistência e apanhou muito mais a operação na ponta vendedora. Segue então dentro de uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, favorável com o gráfico diário, que está no movimento de baixa. E dentro desse contexto, para se buscar a operação de compra, se abrir subindo, gerando aqui o sinal de alta, mas sinal de alta dentro desse grande candle de baixa, eu teria algumas restrições para fazer a entrada na ponta compradora. Um sinal mais relevante que traz uma expectativa um pouco mais positiva para as operações de compra seria acima dessa região aqui, pelo menos acima ali dos 129,255. Olhando para um gráfico de 10 minutos, que aqui por enquanto está fraco, foi muito forte essa queda. Eu ficaria um pouco mais disposto à venda. Mesmo que venha aqui para cima, gerou o retorno para baixo da média, olhar para topo descendente, pivô de baixo, sinalizações de baixo para baixo da média, para baixo de nível de suporte, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini índice. Atualizo logicamente com a abertura do próximo pregão, no giro dos futuros que eu publico aqui todo dia dentro do aplicativo DVInvest, eu vou atualizar essa leitura que eu estou fazendo hoje e atualizo lá dentro do aplicativo entre as 9 e as 10 horas da manhã. Falando de mini índice e mini dólar. No dólar, dia de queda 0,73%, o dólar segue dando um movimento de baixa, fraquinho ainda comparado a toda a força anterior aqui, mas continua dentro da tendência de baixa. No G60, dólar chegou aí lá em cima, tentar voltar aqui para cima, não conseguiu sustentar lá em cima, volta para baixo da média. Que é aquilo que eu falei agora há pouco sobre o mini índice, né, de ele poder abrir subindo, mas voltou para baixo da média, foco em buscar a operação na ponta vendedora, abaixo de nível de suporte. Até comentei hoje, se o dólar voltasse
preferencialmente para baixo dos 5,050, ficaria mais disposto a buscar operações na ponta vendedora. Abriu caindo, mantém o foco em venda. Venda melhor ainda para baixo dos 0,28,5, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo e passou a proporcionar fundo ascendente no mínimo acima do 0,37,5, dá para se buscar compra de fundo ascendente, ficar de olho na resistência do 0,50, mas a expectativa seria de ter algo realmente mais para cima, buscar aí fundo ascendente, compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 37,5. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma queda bem forte de 3,47%, dentro do que a gente já vinha abordando nas últimas análises, quem está me acompanhando aqui mais tempo, sobre a questão de aqui não encaixo compra ainda para o papel, de curto prazo. E se tivesse comprado, uma das chances de colocar stop seria stop de proteção abaixo da última mínima ascendente, que seria o stop abaixo dos 28,77 em 28,76. Esse fechamento da alta e agora, será que ela continua caindo? Não sei se ela vai continuar caindo. Ela pode continuar caindo. Eu não tenho essa bola de cristal para saber até onde vai a queda do papel. A gente tem o quê? O que a gente consegue saber é se eu vou comprar ou se eu vou vender o ativo. Eu vou vender aqui agora? Não, eu vou ficar de olho numa compra se ela gerar algum sinal de alta aí nos próximos pregões. Já amanhã, se gerar um sinal de alta para swing trade? Não, amanhã não. Teria que acontecer mais alguns pregões aí, vai ser lá para a próxima semana para buscar alguma compra de swing trade em cima dessa ação. Tem suporte em 27,88, 38,2% do que recuado desse último movimento de subida, 27,44 e R$27. Então, dependendo do que acontecer nos próximos pregões, traz as chances de planejar alguma compra na Petro, menos agora. E para quem está comprado, a perda da mínima de hoje reforça a sinalização de baixa e aumenta a chance de ter algo mais para baixo. Não esperaria algo tão grande para baixo, mas tem uma sinalização negativa por enquanto de curto prazo. Vale, seguindo no seu pivô de baixa, na sua tendência de baixa de curto prazo, confirmando a fraqueza para subir e a chance maior de corrigir um movimento grande de alta do gráfico mensal, que a gente eu já venho comentando aqui. Então, um ativo que eu não vejo também oportunidade de compra. Mas Dow está no suporte aqui da Vale, está lá no topo anterior, fundo, mas esse fundo, beleza, pode subir, só que eu não encaixa a compra para minha metodologia. Pode até dar certo, mas só não encaixa para mim ainda essa entrada no ativo. Depois disso, vou falar aqui de PTBL3, seguimos na ponta compradora, ativo enrolado, seguimos comprado, caiu 1,13% nesse momento, seguimos com stop no mesmo lugar. Alpa 4 também seguimos comprado, hoje chegou a ficar 3 centavos do objetivo ali, já tem R$50, 13 centavos, seguimos também comprado no papel, fechou em alta 0,49%. Ativo que segue bem, pelo menos configurado graficamente, pelo gráfico semanal, pelo gráfico mensal, segue bem alinhado para cima. IP3 terminou o pregão de hoje com alta de 0,22%, esteve melhor no pregão, chegou a estar em alta ali na faixa de 1,95%, perdeu um pouco de força, mas rompeu essa máxima aqui que já é algo mais significativo. Das outras vezes que teve 2 candles fortes de alta, o ativo não tinha evoluído, esse aqui teve outro candle forte de alta e aqui pelo menos não tomou um candle grande de baixa. Vamos ver se ela mantém assim até os próximos pregões, ou seja, não seria legal voltar de novo para baixo da média móvel 3 períodos, pelo menos não seria legal para a nossa posição comprada em IP3. YouTube 4, pregão de hoje, queda de 1,17%. O ativo foi lá para gerar pivô de alta e perdeu força no pivô de alta. A correção foi um pouco curta comparado ao movimento de subida? Sim, foi curta. Isso para quem entrou comprando com stop aqui, o stop continua aqui. Se quiser trabalhar com outro stop aqui, alterar o stop, eu aguardaria mais um pregão para fazer essa mudança de stop. É fato que para quem entrou comprando aqui com stop desse tamanho, a relação risco-retorno que bateu aqui foi pelo menos de 1 para 2. Que aí, se estabelecer 1 para 2, teria batido aí basicamente no objetivo dessa operação. E para conduzir essa operação, o stop ou fica aqui embaixo, aguarda mais um pregão, para depois poder mudar o stop daqui para baixo dessa mínima aqui, é a possibilidade de mudança de stop no ativo. Segue em tendência de alta? Sim. Se perder os 32,29, anula a tendência de alta de curto prazo? Sim, anula e traz um sinal que pode corrigir um pouco esse movimento de subida no gráfico semanal. Quando eu falo corrigir um pouco, eu estou querendo dizer de ter um movimento de baixa ou movimento lateral, mas sem alterar a tendência, sem uma expectativa de alterar a tendência de curto para médio prazo. Aqui sim alteraria a tendência de curtíssimo para curto prazo, que é do gráfico diário.
MGLU3, dia de hoje, alta, forte, quase 5%, 4,92%. E algo bom, porque ela estava aqui enrolada, ó, enrolada entre as médias, que é a região mais complicada operacionalmente de se trabalhar. A ação gera um grande candle de alta. Onde está acontecendo isso? Na região dos R$20. Lembra dessa região dos R$20 que eu venho comentando já em cima de MGLU3? Muito importante o papel se sustentar acima dos R$20. Inclusive para quem está comprado no gráfico, pelo gráfico semanal, pensando ali no curto para médio prazo, de ficar várias semanas posicionados, um position trade, o stop fica no 19,92. Chegou perto disso hoje. Para quem lembra aí do stop posicionado, seria aqui abaixo da mínima desse candle. E com essa sinalização, ela vai dando um indício que pode fechar a semana acima da média. Depois de 2 semanas tentando, pode fechar acima da média. Esse ativo proporcionando alguma sinalização de alta, seja até no gráfico de 60 minutos, para cima já dessa região aqui, que era uma resistência já na faixa dos 21,05, fica muito mais para se abrir uma compra no ativo. Não abrir compra no papel no dia de hoje, porque primeiro não encaixou a forma como foi aqui esse movimento de subida, não encaixou a entrada, e segundo, pelo stop ficar muito grande na minha forma de trabalhar com a gestão de risco. Então eu vou ficar de olho nos próximos pregões para ver se eu encaixo alguma entrada de swing trade nesse papel a favor de uma retomada de tendência de alta, que ela retoma a tendência de alta se ela romper essa máxima aqui. Aí ela retoma a tendência de alta de curto prazo. BID 11 também, bom fechamento. Já tinha comentado o papel ontem, hoje de novo foi... Por que eu estou comentando de novo o papel? É porque hoje foi uma votação BID 11 e IRBR3 e ela ganhou na votação que tem aqui nos stores. Colocando lá a votação todos os dias lá para você determinar qual ativo que você quer que eu fale na análise de fechamento do pregão. Então BID 11 foi um destaque, gerando a confirmação do W, gerando a confirmação do W, e lembrando da projeção do W que fiz até aqui ontem, pegando aqui projeção mais curta, 71,77. Primeira projeção aí do W, segunda projeção, que é pegar lá da mínima mesmo, 72,18. Então, muito próximo dessa projeção. E aqui é a zona de resistência mais importante para BID 11. Então, dentro de uma tendência de alta de curto prazo, para quem está comprado, permanece comprado. Não vejo necessidade de mudar o stop daqui de baixo. Aguardar pelo menos aí mais um pregão para fazer alguma mudança de stop da operação. Depois de BID 11, CSNA3. Dia de hoje, queda forte. Já tinha perdido aqui ontem os suportes, fazendo o pivô de baixo, e acelerou esse movimento de queda aqui, essa ação. O que isso significa? Se a gente olhar para o gráfico mensal da CSNA3, ela perdeu a mínima ascendente. Desde a pandemia, desde lá do março de 2020, esse ativo iniciou um processo de mínimas ascendentes no gráfico mensal, e agora que perdeu essa mínima. Essa aqui, ó, 29,96, aqui foi 29,97. Por 1 centavo não perdeu, 2 centavos na verdade, para perder a mínima do mês anterior. Então, a primeira vez depois de basicamente aqui 13, 14 meses, a ação veio para perder a mínima do que no anterior. 14 meses para perder a mínima do que no mês anterior. Isso é um sinal de que depois de um movimento longo de subida, lembrando que o mercado costuma andar em zigue-zagues, de se ter algo assim, ó, de se ter um movimento para baixo, um gráfico mensal. Falando mensal, é de se ter alguns meses com dificuldade em cima desse papel na questão de operações de compra de curto prazo. Então o cenário do papel está desse jeito aqui agora, tendência de baixo, favorecendo um pouco mais as operações na ponta vendedora. Dalton, estou comprado numa sessão para longo prazo. O sinal realmente não é dos melhores. O próximo suporte aqui que tem na faixa dos R$ 38,25. Não tem nada tão relevante para lá, para essa região dos R$ 38,25. E eu não vejo motivo de compra de imediato, principalmente se for pensar em swing trade, mesmo que seja contra a tendência em CSN. BRKM5 também teve um pregão bem ruim, queda de 5,38%. A ação, com isso, ela gerou aqui uma tendênciazinha de baixa, veio caindo, tentou subir, reverteu aqui para baixo. Sinal ruim para o papel, perde um fundo ali anterior e também, ou seja, em vez de ter uma semana aqui que seria uma expectativa de ter uma semana positiva, ela está tendo uma semana bem negativa de 6,04%. Vamos ver se recupera para o próximo pregão. Mas o fato é, para eu pensar em compra de swing trade nesse ativo, ele tem que voltar para cima da máxima. Por exemplo, amanhã volta para cima da máxima do pregão de hoje, opa, já daria para pensar até nessa compra aqui, nessa superação de máximo, com stop abaixo da mínima desse candle ou desse candle aqui mesmo. Mas se isso não acontecer, não pensaria em compra no papel nesse momento. Suporte mais próximo aqui pelo gráfico diário. Tem aqui os R$ 53,76 que está em cima. Depois disso tem a parte dos R$ 51,79 e na sequência eu diria ali nos R$ 50, número redondo, que é isso aqui, ó. Os próximos suportes mais relevantes.
que é podendo buscar justamente a média móvel de 13 períodos no gráfico semanal. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado. Um grande abraço. Daqui a pouco, às 18h30, tem mentoria coletiva com os alunos do curso. Se você for um aluno do curso Invista Melhor usando análise técnica, te encontro daqui a pouco dentro da nossa mentoria. Um grande abraço e até o próximo pregão.